Vamos lá, vamos começar então. Bem, Se uma. apresente. Eu sou a Paulo Binha, instrutora de yoga, fiz pós-graduação em psicologia transpessoal. Então, o meu trabalho terapêutico de psicoterapia, ele está baseado aí em alguns conceitos. Eu utilizo os conceitos do yoga para dar um apoio, um suporte no processo terapêutico. E essa é a mistura, porque eu faço outros trabalhos também, prática de yoga, mas eu acho que hoje o foco aqui é a psicologia transpessoal e o Hatha Yoga com as qual é o aspecto da lua que traz influência na nossa vida e como é que a gente usa esses arquétipos para se entender. Então, basicamente é isso. E eu e a Candice fizemos aí uma parceria muito gostosa, porque aí agora ela se Me apresenta e a gente apresento. fecha o que é esse bate-papo de hoje. Sim. Bom, eu sou a Candice Vitale. Vocês estão vendo aqui Alma Ampla, que é o meu Instagram de astrologia. Eu sou astróloga. Eu sou apaixonada por astrologia, estudo astrologia há mais de 20 anos. Mas do ano passado para cá que eu coloquei a astrologia como um trabalho, né? E comecei a fazer os atendimentos astrológicos. Mas, assim, a minha vida é muito norteada pela conexão astral, né? Fora isso, eu sou cantora também e buscadora, né? Muito interessada nesse universo do autoconhecimento, sempre estudando várias linhas espiritualistas, enfim, muito conectada com tudo isso. Muita gente aqui pode ser que me conheça mais como cantora, né? Que já faz 20 anos que eu canto aqui em Campinas. E agora eu estou começando a me mostrar aí como astróloga também. E aí conheço a Paula há muitos anos, né, Paula? A gente nem conta quantos anos. Pois E é. somos amigos de família e tal. E aí tivemos esse encontro, esse feliz encontro nesse momento, né, Paula? E numa conversa surgiu a ideia de criar uma série de vivências falando sobre a Lua, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Mas eu acho que o encontro hoje é para a gente falar sobre a Lua, né, Paula? Você quer começar? Você quer que eu fale? Como que a gente organiza? Isso. Vamos fazendo esse bate-bola, que é Vamos. esse vai e vem, que eu Sim. acho que fica muito, não fica cansativo, não vira palestra, né? Porque eu acho que a ideia de uma Isso. live é ficar É a gente descontraída. conversar. Isso. E Tá? aí, e mostrar assim, esse bate-papo que a gente vem desenvolvendo e fortalecendo, né? Como se constituiu essa parceria deliciosa, porque, assim, quando a gente fala em Hatha Yoga, a gente tem aí uma união de duas sílabas, Ra-Ta. Ra significa sol, Ta significa lua. E aí completa com tracinho yoga. Yoga significa união. Quando a gente fala Hatha Yoga, a gente fala união do quê? Do Sol e da Lua. Mas o que isso representa dentro da prática de yoga? Né? São duas energias, são duas consciências indissociáveis. Mas nós vivemos numa sociedade solar. Nós perdemos essa conexão. A Lua ela ficou muito associada a práticas obscuras, a coisas sombrias e que devem ser evitadas, porque nós temos que buscar a luz, nós temos que buscar né, nos iluminar e assim, a lua tem luz, né? Quer dizer, tá certo, ela reflete a luz do sol, né? Mas o que ela representa? Por que é importante que a gente não deixe de lado a lua e a gente passe a voltar a unir com o yoga essas duas energias que para elas circulem bem no nosso corpo. Ra, o sol, significa a energia masculina. Vamos esquecer homem e mulher e vamos falar de energia. Representa a energia masculina. Ta representa a lua. A nossa consciência, ela é regida pelo sol. Porque nós acreditamos que o mundo é esse mundo sensível, regido pelos órgãos dos sentidos. Então, tudo que a gente capta do mundo, a gente fala, essa é a verdade. Né? Então, quando a gente se pauta nisso, no yoga a gente vai chamar
isso que a gente acredita, esse mundo material que é visível, saboreável, degustável, audível, cheirável, tocável, que a gente acredita que é a única verdade, a gente vai precisar tirar essa cortina, né? Porque Maia, esse mundo material, ele é uma criação do universo. E como é que a gente, então, se conhece isso que todo mundo traz, né? Que é obscuro, é escuro, é a energia lunar, que é feminina. Ela não é dos órgãos dos sentidos, não diz respeito aos órgãos do sentido, mas diz respeito a um conhecimento sutil. Ele é mais interno, ele fica escondido, porque a gente não olha para ele. Essa energia feminina e lunar é o interior. Fica escuro e inconsciente porque a gente esquece de olhar para a nossa alma. A gente fica olhando só para esse corpo material e para essa verdade solar. Então a gente se desconecta da nossa verdade, da nossa essência. A nossa alma não é nossa essência? Ela está no corpo. Então vamos lembrar de novo do yoga. Como é que eu posso ter um corpo, uma consciência corporal sem uma consciência de alma? Como é que eu acesso a minha essência e minha alma, se não através do corpo? Então o yoga faz isso. Ele Integra. junta, né? Ele integra. Então a gente passa a entender melhor qual é a nossa verdade. Bom, dito isso, né? Quais são os movimentos da nossa energia lunar? Das nossas energias femininas, circulando pelo corpo, circulando pela mente, porque rege tudo, né? A alma, a mente, corpo, na energia masculina e na energia feminina. Como é que a gente observa o mundo a partir da informação dessas duas energias? Bom, então, indo para a Lua, nós temos aí um movimento, né, representado pela Lua, que vai ser usado como uma linguagem metafórica, tanto no yoga quanto na astrologia. Eu vou passar um pouquinho a bola para a Candice falar desses movimentos lunares na astrologia, porque senão eu roubo a cena aqui, eu desingresso a falar, né, Candice? A Leonina. Ah, Temos dois seres de fogo aqui, a gente gosta de falar bastante. isso. Bom, então, a Lua para a astrologia, né? É muito interessante a gente perceber que todas essas linhas de conhecimento muito antigas, né, porque o yoga é uma linha de conhecimento milenária, como a astrologia, elas conversam muito, né? Em muitos pontos elas se encontram, né? Porque é um conhecimento, né? A gente vai para várias escolas e a gente encontra simbologias muito semelhantes, né? Então, assim como você falou, a astrologia também, a figura do Sol é a figura da consciência. Então, onde a gente tem o Sol é onde a nossa consciência brilha, onde, né, a nossa percepção está ali. E onde a Lua está é onde está o nosso sentir, o nosso intuir, né? A Lua, ela é o regente de Câncer, que é o arquétipo da mãe, né? E rege também a casa 4, que é a casa da família, do íntimo, né? Então, onde a gente tem a Lua, e onde a gente geralmente olha no mapa, é onde fala do que a gente necessita, das nossas necessidades internas e muito da nossa intuição, né? Então, eu acho que aí, na nossa sociedade, como você falou, é um lugar onde a gente nem sempre olha, né? A nossa intuição nem sempre é levada em conta, né? O que é levado em conta é o movimento racional, é o prático, né? Agora, e aquela intuição, e aquele conhecimento que está lá guardado, ou que vem, né, em determinados momentos, esse intuir, nem todo mundo escuta e leva em consideração. Mas, de fato, a Lua, ela tem esse simbolismo da forma como a gente lida com as nossas emoções no mapa. Então, ela é muito importante, né? E o que acontece, né? A gente tem um movimento, já falando um pouquinho do movimento da Lua, que todo mês a gente tem um novo ciclo que se inicia da Lua, né? Que é uma lunação, que a gente chama.
Então, o ciclo da Lua leva em torno de 29 dias e meio, né? Ela fica mais ou menos 2 dias e pouquinho em cada signo. E como ela tem um movimento muito rápido, aonde ela circula muito rápido e ela interfere no nosso campo emocional, né? Então, os astrólogos, para quem gosta de astrologia, acompanham muito de perto o movimento lunar, né? Até porque também é um astro muito próximo da Terra. Então, nós já sabemos, né, apesar de desconectados da natureza, o quanto a Lua influencia em muitos eventos da Terra, né? Marés, na agricultura, no parto, tantas coisas, né? Nos movimentos femininos, né? Que todo o movimento de estudo do feminino faz esse estudo da Lua também, não é à toa, né? Então, a Lua, ela interfere muito na nossa vida, no dia a dia, né? Como nós somos seres muito desconectados e no automático e nessa loucura que a gente vive, muitas vezes a gente não percebe nem que fase a Lua está, né? Quando comecei, por estudar astrologia, eu estou muito conectada com esse movimento lunar o tempo todo, mas eu sei que as pessoas nem prestam atenção nisso, né? É muita pressa. É muita pressa. É muita pressa. Imagina, a maneira como é construída a rotina humana hoje, moderna, ela é pautada por uma consciência solar. Então, se o tempo de trabalho quase não inclui um tempo de lazer e um tempo de descanso, a não ser aquele mínimo suficiente para dar um reset, né? Um reset no programa para voltar a produzir no dia seguinte. Então, é uma utilidade, né? É uma vida que tem que ser uma utilidade produtiva para sustentar Maia, né? Esse mundo material. Sim. E o mundo interno, espiritual, ele está lá, abandonado, não visto. Como que eu posso entender minhas emoções se eu não as vejo? Sim, exatamente. Exatamente. E tanto que, assim, popularmente na astrologia as pessoas sabem seu signo solar, né? Porque é o signo que a gente sabe, todo mundo sabe, que é o dia que você nasceu. E muita gente sabe o ascendente. Mas a Lua, muito pouca gente sabe. E é muito importante conhecer a sua Lua. Porque ela vai falar exatamente da forma como você lida com as suas emoções, o seu íntimo. Então as pessoas, geralmente, né, dentro da sua casa, na sua intimidade, você vai se relacionar muito com esse arquétipo da Lua, com essa Lua dessas pessoas que você convive, né? Então, entender essa natureza é super importante para que a gente conheça essas nuances, né? Porque são muitas. Então... Aliás, só o conhecimento é libertador, né? Sim. Quando a gente fala dentro do yoga, que yoga é liberdade, é nesse sentido. Porque se eu conheço o meu movimento solar e o meu movimento lunar, eu me integrei e eu me conheço no mundo. Sim. Eu sei quais são as minhas reações. Eu falo assim, eu não vou me meter ali naquela conversa, porque ali eu explodo. Então eu ganho uma liberdade de escolha, porque eu entendo quais são os meus limites emocionais. Não é que quem faz yoga fica contido. Vou respirar até 10. Né? Não, peraí, eu tô com raiva de quê, né? Por que eu tô com raiva? Deixa eu olhar para essa emoção. Olha, eu acolhi essa emoção. Aí a gente olha para ela. Ó, já estão perguntando como descobrir a Lua. Precisa fazer um mapa astral. Precisa saber o dia, a hora e colocar o local do nascimento. Tem sites que você pode fazer se você tipo Personari, que você entra e consegue fazer lá o cadastro dos dados e já eles vai te dar a sua Lua. Mas para quem se interessa, o interessante é fazer uma análise do mapa mesmo, né? Para entender como ela está aspectada, em que casa ela está, né? Tem bastante coisa que o mapa astral pode trazer para você entender como essa Lua estava no momento que você nasceu. E aí Fazer uma leitura profunda, eu recomendo a Candice, viu, pessoal? Mesmo nem que seja para fazer, né? Faz um mapa astral pocket. Tipo, o seu mapa da Lua.
Entenda a Isso. sua lua, Sol, ascendente, né? lua, dá para fazer também chutinho, né? Mas eu acho que Isso. é bem interessante saber, né? E a ideia também, né, Paula, desse encontro é a gente exatamente também abordar as fases da lua, né? Quais são as características, como elas mexem com a gente, o que que a gente pode observar durante essas mudanças de fase, como essas energias interferem na gente, né? Então, Que pra, bom, Ju. A gente também a adora. gente adora. Então, assim, né, na astrologia, a gente, toda vez que a Lua, esse ciclo começa novamente, né, na Lua nova, a gente fala que se abre uma nova lunação, que é um novo ciclo da Lua. E aí a gente pega esse céu, desse momento em que a Lua entrou na Lua nova, nessa fase, analisa esse céu para fazer um estudo das energias que vão reverberar nessas próximas 4 semanas, né? E é muito interessante, assim, a gente vai analisando e também a cada mudança de fase dentro dessa alunação, a gente vai entendendo como isso vai se compondo, né? Então, a Eu posso, astrologia... Ah, posso fazer uma observação antes de você continuar? é, Porque, assim, a gente encontra ah, no, no Google uma série de mapinhas, assim, de manuais dizendo o significado da Lua e meio que um mapa de emoções que regem essa Lua. Gente, isso não é estanque. não, Porque isso é individual, é pessoal, porque diz lá, se a lua cheia, ela convida para expansão e para contatos e falar com as pessoas, pode ser que você não esteja nesse momento. sim, Como é que você está naquela lua, sim, dentro do seu ciclo, dentro da sua claro, história individual, né? sim, E, sim, até porque, né, Paula, assim, quando a gente faz uma análise do céu, é uma análise geral, então, é uma análise uhum. do coletivo, né? E aí, individualmente, a gente, conhecendo o mapa, a gente vai olhar no nosso mapa, onde ela está, o que ela toca, e como. E também, assim, o que é expansão? Né? A gente estava conversando sobre isso outro dia. Então, a lua cheia, ela vai expandir. Mas se eu estou no movimento comigo, pode ser que ela expanda. Eu preciso expandir a minha interiorização, ou aquilo que eu estou sentindo naquele momento, ou a minha solitude, ou a minha sensibilidade, ou não, ou sair. O movimento de expansão, ele pode ser em vários aspectos, né? Então a Lua Isso é vai. muito, isso é maravilhoso, porque aí sim a gente entra numa profundidade de análise da própria existência. Quem sou Sim, eu nesse momento? claro, Como é que minhas emoções estão circulando? sim. Né? Senão a gente vira, assim, a gente tenta se enfiar num Não, aí manual não que funciona. não funciona. Não Mas isso, funciona. isso tem acontecido bastante, esses manuais que dizem assim, a lua isso, aquilo, a lua aquilo outro. São 4 luas, tá? E você tenta se enfiar naquela fase, é muito angustiante, porque a gente vem o pensamento, tem algo de errado comigo. Não, e outra coisa, né, Paula? A astrologia ela já vem, né, de um movimento de colocar em caixinhas, né? Em tudo. Então você é aquariano, você é isso, você é leonino, você é aquilo, né? E o que a gente que estuda e que conhece a complexidade porque a astrologia é muito complexa, né? Quando você abre um mapa, Uhum. ele tem milhões de informações. Você vê o quanto essas nuances tem milhões de variações. E mesmo uma pessoa que nasceu no mesmo dia que você pode ter usado o mesmo potencial energético de uma forma diferente. Porque a Uhum. vivência dela foi diferente, a experiência foi diferente, as escolhas foram diferentes, a vida é diferente, né? Então, o meu movimento não existe encaixotar na minha visão da astrologia. É o maior erro que a gente comete. Né? E você tira o Eu sei. crédito de um conhecimento milenar incrível, porque exatamente as Uhum. pessoas olham e falam, mas isso não faz sentido para mim. Mas é porque não é para Pois é, fazer no yoga mesmo. acontece a mesma, mas no yoga acontece a mesma coisa.
Vem uma regra fixa de que você tem que fazer tal prática quando a lua é tal. Sim. E não dá para ser estanque. Né? Todo esse ajuste da prática do yoga, as saudações, as variações, né, de saudação à lua, ela vem junto com o contexto inteiro da tua história e o seu corpo naquele momento precisa. Então, o yoga é uma prática milenar, mas ela é uma prática individual, né? É esse olhar individual. Assim como, se for bem conduzido, assim como a astrologia, é um grande processo de conhecimento. Sim. E na psicologia transpessoal. Quer dizer, eu estou me analisando a partir da minha existência no mundo, os sinais que meu corpo dá, como é que as emoções circulam em mim, um respeito pela minha própria história, e eu vou constituindo um conhecimento mais minucioso e eu vou me adequando melhor no mundo. Então, eu acho que a gente só está conversando aqui porque a gente concorda com essa individualidade. Sim. Né? E se adequar a si mesmo, percebendo a própria alma, né? Eu acho que a grande sabedoria de qualquer linha de autoconhecimento que você goste, que você tenha familiaridade, que são inúmeras, né? São inúmeros caminhos para chegar em quem nós somos, né? Eu acho que todos eles só podem fazer sentido se você interioriza, se você se analisa, se você vai trazer aquele conhecimento para a sua verdade, né, para o seu movimento. Né? Porque eu sou uma sagitariana com as minhas características, com a minha vivência, com a minha história. Né? Outro dia fiz um mapa de uma pessoa super parecida com o meu. O mapa tem tudo a ver dentro das características né, dos signos, mas ela foi para outro caminho. Ela usa aquilo de uma outra forma. Então é muito lindo você ver que é um conhecimento muito amplo. Como outras linhas, como o yoga, que traz tantos benefícios para a nossa vida. Mas se a gente não faz o exercício de se olhar, de se perceber, de parar para pensar, né, para perceber o que eu estou sentindo, como eu estou vivendo, como eu conecto tudo isso com o que eu estou vivendo agora, isso perde o sentido. Agora, tem uma coisa muito, muito bacana, que é uma curiosidade minha também, porque nós temos 4 movimentos, né, da Lua. A Lua ela passa por 4 fases até ela se renovar, voltar para a Lua nova, né? E esse movimento existe em cada signo. Sim. Pois é. Aí complicou tudo, porque virou um mar de informação, né? Mas a astrologia é um mar de informações. É uma grande conexão. Um amigo meu uma vez falou assim para mim, você não fica cansada de ficar montando tanto quebra-cabeça com a astrologia? Eu falo, eu adoro. É um grande barato para mim. Né? Porque, de fato, a lua cheia em Leão vai ter uma característica, a lua cheia em Gêmeos vai ter outra, em Escorpião vai ter outra. E se a lua cheia estiver junto com outro planeta, ela vai ter outra característica. Né? Então, assim, são muitos fatores. Por isso que não é tão simples essa análise, né? No meu canal eu tento, a cada mudança de lua, fazer uma análise, eu pego todos os aspectos, né? Como, por exemplo, na nossa última lua cheia, aliás, na nossa última lua nova, que foi em Touro, ela estava juntinho, ela estava perto de Urano. Então, assim, já muda as características dela, né? Num outro momento, se é uma lua cheia com uma outra configuração, muda. Tudo é muito mutante, né? E reverbera, se a gente para observar, a gente vai conseguir enxergar como ela impacta no que está acontecendo coletivamente, né? No que eu digo, então, a gente vai vendo as notícias, os fatos, os acontecimentos, né? Sempre reverbera, mas é importante a gente olhar aquela lua no nosso mapa. Em que casa ela está caindo no meu mapa natal? E aí eu vou conseguir entender onde aquela lua está me afetando. Então, né? Mas de toda forma, mesmo para quem não saiba o seu mapa, só de conseguir acompanhar essa energia, esse movimento,
já é muito interessante, né? Já é Eu também acho. Antes de fazer o mapa, já começar a se sensibilizar, É, porque a gente está num momento favorável. Nós estamos no momento todo mundo lua. Nós saímos do mundo do mundo solar. Está enfiado na energia lunar, que é dentro da casa. É cuidar de si, é cuidar do outro. Isso é muito energia da Lua. super. E nesse movimento, é claro que tá muita gente surtando, porque não está habituada a olhar para as próprias emoções, Sim, não sabe como transitar nesse conhecimento. não. E, Foge dele, né? inclusive, pode, Foge, socorro. socorro. Eles estão até preocupados com a quantidade de bebidas alcoólicas e entorpecentes, porque o pessoal está se entorpecendo para não se ver, né? E Inclusive, não cuidar dos conseguir seus, olhar para né? os... não Porque conseguir, assim, eu não consigo cuidar de mim, eu me desorganizo de uma tal maneira, eu não consigo cuidar dos meus. Então, as crianças viram um tormento, as crianças ficam, assim, insuportáveis. Se o adulto se organiza, as crianças se organizam. Mas isso tem que começar do maior. Quem é maior tem que ter mais responsabilidade nessa brincadeira, é né? verdade. Então, nesse movimento lunar, que aí agora eu estou trazendo esse aspecto da psicologia transpessoal, porque a psicologia transpessoal entende esse fenômeno, e aí a gente pode usar tanto a astrologia como instrumento e o yoga para a gente dar uma baixada na bola e falar assim, peraí, deixa eu entender. É mais ou menos assim, lá fora mandaram a gente para tudo. A gente entra em casa, para de inventar de fazer pão, costurar, limpar guarda-roupa, para tudo. Consciente de atividade, né, solar dentro da tua casa, onde é o ambiente lunar. Então, olha, senta no seu sofá, olha para o teto, respira, percebe teu corpo, e aí o yoga vai ajudar a perceber esses sinais sutis de como que as emoções percorrem o teu corpo, constituindo contrações e relaxamentos. Cãibra, soluço, fome exagerada, compulsão, insônia, ou vontade de dormir o tempo todo. Qual é o seu sintoma quando você foi enfiado na energia lunar que você não está acostumada a observar, né? Então, essa quietude, tá bom, eu tenho que ficar aqui, eu tenho, né, que olhar para mim, mas eu ouvi, assim, uma amiga, até fiz um post há pouco tempo, que ela falou assim, olha, já olhei para mim e não gostei, eu sou insuportável, quero sair para a rua. É, não é fácil, né? Fugir da Mas gente, né? escuta, A você vai gente para a rua, foge. você vai com você junto. Não tem jeito. Sim. Você leva você junto, né, meu bem? Não tem jeito. Então, deixa eu só aproveitar assim um pouquinho, Candice, para contar um pouco para o pessoal. Quem está gostando dessa conversa pode participar da jornada de 4 encontros que eu e a Candice vamos fazer, do Viva a Lua. São 4 encontros, um em cada lua, para a gente trabalhar o corpo, a observação, a respiração, a lua, a astrologia, informação de astrologia, tudo isso que a gente está falando de uma forma mais minuciosa e vivencial pelo Zoom. Então, manda pelas mensagens o seu e-mail, que aí a gente já manda para vocês todas as informações, como faz para participar, tá bom? Então, começa na semana que vem. Começa quarta-feira que vem. Merchandising feito. Vamos seguir. Exato. Palavra tua, cara. A ideia é que a gente comece na semana que vem, né? Que vai ter a lua nova. E já comece. Eu já vou levar o mapa da alunação, já vou falar sobre como vai estar o céu daquela alunação, para que vocês comecem, então, nesse ciclo dos 4 encontros, a abrir as anteninhas e começar a perceber, se perceber e perceber esse movimento, como esse movimento acontece, começar a ampliar essa percepção do que está acontecendo no seu entorno e do que está acontecendo com você, né? E para ver como é interessante, né? Porque é muito rico, né? A gente, assim, o que eu sinto, nós, né, Paula,
que já temos esse movimento de interiorização, de autoobservação, para a gente é mais natural, né? Tanto que quando começou essa quarentena, eu não senti tanto impacto. Eu senti mais o impacto da loucura aqui, de estar com criança em casa, né? Mas esse estar comigo já é um lugar confortável, né? Porque já faz um tempo que você vai praticando esse estar com você, né? É um exercício e é muito prazeroso quando a gente começa a se perceber, a se respeitar, né? A perceber os nossos limites, a perceber que naquele dia a gente não está tão produtivo, tão bem. Hoje eu estou mais sensível, tudo bem, né? E é muito importante que a gente esteja conectado com a gente, né? E a ideia é que a gente traga mais ferramentas para ajudar nesse processo, né, Paula? Tanto. Sim, porque assim, não é que a gente não olha porque a gente não quer. Sim. Nós temos uma sociedade inteira que funciona no modo solar. Uhum. Então, quando a gente entra, né, nesse universo que a gente está agora, lunar, que é interiorização, é a casa, é o feminino, são as emoções, eu não sei lidar com isso. Sim. E tudo bem não saber. E quando a gente não sabe, é legal ter uma ajudinha e um amparo para olhar para essas coisas, porque, inclusive, a gente tem que olhar para algumas coisas que às vezes são meio doloridinhas, né? Com certeza. A ideia de trazer ferramentas, né, nesse momento, que é uma oportunidade maravilhosa da gente saber dosar a nossa lua e nosso sol no cotidiano da nossa vida, né? A gente pensou em trazer coisas para o corpo, porque a gente tem uma memória que é corporal, a gente tem uma memória que é mental, está no cognitivo. Hoje nós estamos aqui só cognitivo. Só cognitivo, exato. Né? Agora, o bacana do vivencial é assim, trabalhar e liberar essas memórias que estão nos órgãos, no corpo, na mente, nesse cognitivo e na alma. Porque quando a gente entra nesse aspecto lunar, eu gosto de falar isso porque a gente entra em contato com uma sabedoria que está com a gente e que é trazida desde a nossa ansiedade. Com certeza. Quando a gente para olhar, para esse olhar interno, né, para essa lua, e a gente tira essa cortina, e a gente deixa a luz entrar na nossa escuridão, a gente vai ver coisas que às vezes assusta de tão bonito que é, porque emociona muito. É muito engraçado isso, a gente fugir do belo, a gente fugir da felicidade. Nossa, é muito para mim. Peraí que eu não aguento isso ainda. E isso no aspecto da psicologia transpessoal é muito trabalhado. É assim, quando a gente fala do auto-boicote, né? Não, eu tô ficando muito feliz, aí eu não vou ter do que reclamar nessa vida. Eu vou fazer o que agora? E eu acho que entender como o nosso campo emocional funciona, né, Paulo? Que para cada um é diferente, cada um lida de uma forma diferente com as suas emoções, cada um tem necessidades diferentes emocionais, né? E também o quanto é importante a gente se observar e também, por que não, também conhecer, observar também as pessoas que estão perto da gente, aceitar, acolher as diferenças. A gente está nesse momento agora tão desafiador, né? Tem muita gente que está em quarentena sozinha, mas muita gente está em quarentena com família, com namorado, com marido, com amigo em república, não sei. E como é desafiador a gente lidar nesse momento com essas diferenças, né? Porque também a gente sai muito, né? A gente foge também do nosso núcleo, de alguma forma. Então, no caso astrologia, por exemplo, eu sei o mapa de todo mundo da minha família, né? Mais ou menos. Então, eu sei a lua da mãe, eu sei a lua do pai, eu sei a lua da filha. E aí eu já sei as nuances emocionais de cada um. Isso me dá uma maletinha de ferramentas, de uma compaixão, de entender o limite do outro, onde o calo do outro aperta, né? Então, a astrologia ela me ajuda muito nesse aspecto. E hoje eu tenho tem já vários astrólogos que trabalham a astrologia dessa forma, que é mais uma astrologia psicológica. Mas, assim, tirar essa ideia da astrologia piada com a caixinha, não, vamos entender para que serve todo esse conhecimento e ele ajuda bastante mesmo, né? E eu acho que esse estudo da Lua, ele é muito rico.
Ele é muito rico e ele se interconecta com várias coisas, né, Paula? Até mesmo na questão dos ciclos do feminino, né? Que a gente já falou aqui, dos ciclos menstruais, que a gente faz as associações com as fases da Lua, né? Quando a gente está com a energia lunar ok, significa que eu estou entendendo como é que as emoções estão circulando em mim, como é que geram tensões e como isso rege a minha fala, isso como rege se eu estou com medo, se eu não estou com medo, se eu estou precisando sair correndo da situação. Quer dizer, eu sei como lidar comigo, eu faço a leitura. Se eu sou uma mãe cuidadora, ou eu tenho uma família grande, nesse aspecto, como você estava dizendo, né? Está todo mundo muito enfiado dentro de casa, tendo que conviver com a família. Quando eu olho para a minha família e eu identifico, às vezes a pessoa não sabe que ela está com um estado emocional, ela não sabe nomear. Não sabe. Mas se eu tenho condições de entrar na energia lunar e eu faço uma boa leitura, uma boa intuição, eu tenho condições de acolher. Com certeza. E eu nomeio, porque é assim que a gente entra na cultura, né? A gente nomeia. Então, a gente tem filho pequenininho que está lá com os seus 3 anos de idade. A criança está irritada e a mãe chega e fala assim, você está com sono. Tá tudo bem, é só sono. Acolhe, leva para dormir e tudo bem. Tem criança que fica com muita raiva quando está com fome. Aí você fala assim, carrega um biscoito na bolsa. Pequenas dicas. Pequenas dicas. Mas assim, brincadeira à parte, né? Quando a gente reconhece no outro, nomeia, fala assim, puxa, não é assim, você percebe que a pessoa está nervosa e diz para ela, calma. Não faz isso com a pessoa. Ela já está nervosa. Qualquer coisa pior que dizer para uma pessoa que está nervosa, tenha calma. Não, eu não tenho nessa hora. Poxa, você está nervosa, né? Tudo bem. Por que você está nervosa? É outro caminho, né? É outro caminho. É olhar, porque não tem nada de errado sentir todas as emoções, elas têm um julgamento moral e elas são travadas no corpo e na vida da gente, porque a gente não pode, é feio ficar triste. Não chora, sorria. Quem consegue sorrir o tempo todo? Ainda mais num momento como esse, né? Que a gente está... Que está sendo muito desafiador mesmo, né, Paula? Para todo mundo. Sim, não tem um ser humano na Terra que não esteja sentindo, de alguma forma, o impacto de tudo, né? Externamente e também de estar lidando com todas essas questões internas, pessoais, do outro. Está todo mundo junto nessa, né? Vem uma mídia inteira dizendo que você tem que aproveitar para ler um livro, para você fazer um curso de aperfeiçoar a sua profissão. Sai do sistema solar, mergulha na Lua, nas suas águas, né? Você é 70% água, regido pela Lua. Como é que está a sua água? É uma ótima oportunidade, né, Paula? De se conectar, de sentir, de perceber. E para de se encher de atividade, porque eu vou fazer um pão, eu vou ler um livro, eu vou arrumar o guarda-roupa, eu vou customizar meu guarda-roupa, eu vou. Isso aí é um jeito de disfarçar, de trazer o mundo externo para dentro da casa. Que tem acontecido demais, né? Que é o mundo interno, a casa, dentro da casa, a dona da casa, não é o dono da casa. A gente não usa essa expressão? A dona da casa. A dona da casa, mesmo que seja homem. A questão é energia feminina, que rege o cuidar dentro de casa. Falamos juntas. Mas eu acho que a gente, de fato, a gente teve uma mudança, inclusive, de eixo agora, que são os nodos na astrologia, e a gente estava com os nodos em Capricórnio e Câncer. E que é, né, o sair da estrutura, da loucura, para ir para esse lugar, voltar para esse lugar, de acolher, de cuidar, de olhar para a família, de olhar para a gente, da Lua, que é o lugar da Lua. Agora a gente mudou, agora foi para Sagitário Gêmeos. Mas, de toda forma, eu acho que todo esse movimento que aconteceu, que é muito
forte, mundial, né? Pegou todo mundo, não escapou ninguém, né? De recolhimento, né? De para tudo, para tudo. Como é que tá você com você? Como tá você com a sua família? Como tá você com seus filhos, né? Aquela história de você não ver filho crescer, de viver, né? Quantos casais vivem na mesma casa e não conversam, né? Acho que conversam no fim de semana quando dá tempo, né? Pois é, a gente Então, estava numa situação máquina de produção é, para voltar para aquilo que há de mais humano. sim. Porque quando a gente fala também da Lua, a Lua ela rege, ela está no segundo chakra, ela é desenhada como uma Lua deitada, assim, na geometria. É uma Lua deitada. E esse segundo chakra é água. O que rege as nossas emoções? Qual é a representação do segundo chakra? O segundo chakra são as nossas emoções, como é que a gente se relaciona, a nossa sexualidade, não é o sexo em si, que está lá no primeiro chakra. É a sexualidade, significa que é eu em relação ao outro, é um eu relacional. E também o eu que é criativo, que é capaz de gerar uma vida, né? O que tem aí no segundo chakra? O útero, que está muito ligado. Eu posso não criar um filho agora, eu não vou engravidar, não quero ter um filho. E os homens não têm útero, mas eles também têm um poder de criatividade, né? De criar Sim, projetos, claro. de criar coisas novas, né? Então todo mundo diz assim: nós temos que nos tornar mais criativos, mas sem sentir prazer? Não é possível. O segundo chakra também é a cidade do prazer. Olha que coisa interessante. Então, se nós somos cobrados o tempo todo para energia solar, trabalho, produção, máquina, onde é que está o prazer? O prazer de existir, de se jogar, não é um estado de euforia, é de um prazer pleno mesmo. De mergulhar nas relações e sentir o prazer até de todas as emoções que são humanas. Eu posso terminar de sentir minha raiva, dá licença aqui, sem você dizer que moralmente está proibido? Eu posso terminar de esvaziar minha raiva? Nossa, agora eu estou aqui num estado apaixonado. Posso concluir a minha paixão sem que você diga que eu não posso me apaixonar por isso ou por aquilo? Sem ser julgada? Né? Então a gente entra também aí num aspecto bem interessante, que essa energia lunar é muito travada, ela vai travar também a possibilidade de prazer na vida, desde as pequenas coisas até as maiores, como o prazer do trabalho. Por que seu trabalho não pode ser prazeroso, tem que ser sofrimento também? Então essas concepções, eu acho que tem que cair por terra mesmo. Sim, e tudo, eu acho que tudo muito passa por esse sentir, né, Paulo? Se permitir sentir, respeitar o sentir, conhecer o que você necessita, o que te faz bem, o que te faz feliz, sabe, o que sua alma pede, né? Não só o que a sua mente pede, o que a sociedade te exige, a sua capacidade produtiva. Não. Onde é que está esse sentir? Onde que ele se perdeu aí no meio disso tudo? Dessa máquina, né? Então, entender esse lugar, né? Que a Lua fala muito sobre isso, né? Que essa conexão da intuição, da sensibilidade, é fundamental. A gente precisa estar, homens e mulheres, né? Que também tem uma coisa muito louca, né, Paulo? Que tem muita associação com tudo isso que a gente está falando com o feminino, mas como se fosse uma característica das mulheres, né? Não, então, e os homens artistas, né? Eles são super lunares. Né? Os grandes artistas, os grandes compositores, pintores. Entrou aqui o nosso amigo fotógrafo, Tuxê, tá aí, né, Tuxê? Os fotógrafos, essa sensibilidade no olhar de registrar uma imagem, escrever um bom texto. Sim. Isso é a energia lunar. Feminina não quer dizer mais homem, menos homem, mais mulher, menos mulher. E é importante desmistificar isso, né?
para que os homens sim. também consigam acessar esse sentir, que acho que é até mais desafiador para os homens, né? Que não são muito, não se permite muito que demonstrem o que sentem, suas necessidades emocionais, né? Então, que também é importante, né? Para que a gente entenda que isso é humano, que todo Ah, mundo, porque, né? pelo amor de Deus, né, Candice? Que É mundo árido que a gente estava. árido, muito árido. Árido, pragmático. Escuta, você passou para comprar o pão? Você foi no supermercado? Você pagou a conta? Você chegou em casa, você tomou um banho, dormiu morta? Acorda morta, volta de novo, vai para o trabalho, vai. E o quanto que também Cara, a gente tem que se defender, né? E aí sim. estar em contato, conectado, ligado a isso, acompanhando esses movimentos, se acompanhando, vendo como isso reverbera. E falar não. Fala, hoje não dá, hoje tá muito para mim, dá licença, vou desligar aqui meu WhatsApp, tchau, né? Como que a gente coloca limites amorosos para se preservar também, para se cuidar, né? Então são tantas coisas que entram, né, nessa falta de conexão com o sentir e que Uhum. são tão importantes que a gente olhe para isso, porque senão a vida atropela a gente mesmo, né? Muito, de uma forma muito intensa. Eu queria só dar um toque aqui, gente. Um monte de gente colocou e-mail aqui, só que quando a gente finalizar a live, a gente não vai conseguir mais ver as mensagens. Então, para que vocês mandem no inbox da Paula, o Binha, ou no Dalma Ampla, quem quiser participar das vivências, tá? Entre em contato com a gente via mensagem inbox depois, mandando e-mail, porque aqui a gente não vai conseguir ver de todo mundo. Né? Mas assim, eu acho que a Então, gente para tem quem. mais Deixa eu 10 só minutinhos. completar. Deixa Tá. eu só completar. Para quem chegou depois, eu e a Candice criamos uma vivência da Viva a Lua, que é o tema dessa live. A gente criou uma vivência que são 4 encontros, um em cada lua, para tratar disso de uma forma bem minuciosa. Então, se você quer participar desses 4 encontros, vai começar a partir de semana que vem, na lua nova, né? Já entrando no renascimento, Sim. Sim. nessa força de renascimento da lua, Sim. a gente começa, então, na semana que vem. Então, é uma coisa meio relâmpago mesmo, é tipo no aqui e agora. Vai ser online, gente. Vai ser online, Isso, só que a pelo gente vai Zoom. fazer. Quem for participar, a gente vai mandar um link no Zoom. E aí a gente vai falar sobre astrologia, a Paula vai falar sobre yoga, vai dar algumas práticas, né, Paula? Sim, vai ser bem prático. Então, manda um e-mail para a gente, inbox aqui pelo direct, Isso. tanto da Candice quanto do meu. A gente vai fazer a lista de e-mail e mandar para todos vocês. Informação, como que é a inscrição, o link do Zoom, tudo bonitinho, tá bom? Sim. Então, seguindo, né? Seguindo essa importância, né, da gente sair do mundo árido, aí que a gente A Ju estava. perguntou, os encontros vão ser às quartas-feiras, começam na próxima quarta-feira, logo após a mudança de fase de lua, que a gente quer aproveitar a fase, né? Para que vocês sintam o que a gente vai falar. E às 8h30, né, Paula? Às 8h30 da noite. Isso. Às 8h30 da noite, quarta-feira que vem. Isso. Então, se apresse, manda e-mail que a gente rapidinho manda para vocês amanhã. As Tudo no aqui e informações. agora, né? Porque essa coisa. Eu vou deixar para me conhecer no ano que vem, Não, Candice. não dá não, meu amor. Eu tenho que aproveitar 2020, que é quando a gente está em retiro forçado. Se a gente não aproveitar agora, olha, vai ficar mais difícil, né? Porque eu falo eu morria de vontade de fazer um retiro longo, gente, tem que confessar isso. Morria de vontade, só que eu tenho uma filha pequena e isso seria impossível, né? A vida me colocou no retiro, olha lá que maravilha. Estou aqui retirada do planeta. Louca, Pronto. né? Mas Com a filha junto. com a filha. Você, nossa, olha, eu não sei o que é pior, porque eu estou no retiro sem a minha filha. Calhou do isolamento, ela está com o pai dela em Goiânia e eu moro em Campinas, pessoal. Então, vocês imaginam a Saudade, né? saudade que eu fico da minha filha. Ai, meu Deus Não do é céu. fácil. Todo mundo está Não vamos sofrendo. colocar a filha Não vamos colocar a filha No risco. num avião, né? Nem pensar. Não dá, não tem jeito. Eu acho que a gente tem alguns minutinhos, Paula, aí. Queria ver se alguém tem alguma dúvida,
Se alguém quer saber alguma coisa que a gente possa responder aqui nesses últimos minutinhos. Tá todo mundo sabendo tudo, Paula. Isso. Vamos escrevendo. Tá todo mundo sabendo tudo, nossa. Tá todo Ou então a mundo gente foi tão afiado. complicada que nem deu para fazer pergunta. Pode ser também, né? Mas enfim, Então, gente, então vamos ter aí, eu acho que vai ser muito interessante quem puder participar. Eu acho que vai abrir bastante a percepção sobre a Lua, para essa sintonia acontecer de forma mais fina, né? Até para dar condições de vocês passarem, aproveitar esse momento, né? De mais interiorização para ligar essas antenas, né, gente? Ligar a intuição, ouvir a intuição. os encontros não podem ser gravados porque a gente, nos encontros, eles são personalizados com o grupo que se forma. Então, eles não constituem um manual de vivência, né? Então, não dá para gravar, tá bom? Os encontros são assim, aqui agora, pronto, acabou, já passou, é passado, não existe mais. Olha, ela falou aqui sobre que os astros, gente, está uma movimentação danada no céu. Os astros estão, olha, só essa semana a gente teve planetas retrógrados, a gente tem muita coisa acontecendo, não é à toa que a gente está vivendo tempos tão turbulentos, né? Estamos em casa, mas está tudo muito turbulento. E é muito interessante porque eu já vi até alguns posts falando que a astrologia, quem acompanha a astrologia de perto está vendo como a astrologia está sendo precisa frente aos acontecimentos, está sendo muito interessante acompanhar, né? Porque nós astrólogos, a gente ficava assim, em 1900 e tanto aconteceu tal encontro, mas você vivenciar encontros de grandes planetas lentos, como a gente está vivendo esse ano, com o impacto social no nível que a gente está tendo, está sendo bem forte e bem interessante para acompanhar astrologicamente. Entrem lá no meu Instagram, já fazendo o meu merchan aqui, Alma Ampla, que lá eu falo, tem vários posts falando dessa semana o que está acontecendo. Todos os dias eu posto. Então lá já tem um overview do que está acontecendo, porque é bastante coisa. Acho que nem dá tempo de eu entrar nesse assunto aqui agora. E se alguém também quiser saber sobre mapa astral, enfim, outras coisas, é só entrar lá em contato comigo que estou por lá. Vai ser um prazer falar com vocês. Né, Paula? Isso. E assim, eu estou dando aula de yoga todos os dias, ao vivo, pelo Zoom, para ter essa troca e a possibilidade de correção, porque eu vejo todos vocês. E acontece uma coisa muito legal no Zoom, porque você não vê os colegas, você só vê a professora. Então, você não se compara, você faz o seu yoga. Eu estou achando esse aspecto muito interessante da prática de yoga pelo Zoom. Né? Porque numa sala de aula você fala assim, nossa, está todo mundo fazendo, não vou nem tentar, ai, que vergonha. Então, todos os dias, 2 horários por dia, eu estou oferecendo yoga pelo Zoom. Fala comigo no direct, mas me avisa se você quer para a vivência da Lua ou para o yoga. E também estou atendendo psicoterapia online. A gente marca o horário, faz a entrevista e vê se rola. Né? E depois, toda essa parte, a parte financeira, a gente conversa na ocasião, né? Então alguém me perguntou aqui dos horóscopos. Gente, horóscopo é uma coisa muito generalista. Você imagina que você pega, faz um micro resumo do que pode impactar no seu signo solar, né? Sendo que a gente tem um céu com milhões de movimentos, vários movimentos astrológicos acontecendo, e a gente tem que olhar no seu mapa específico para saber como isso impacta para você. Então, horóscopo é muito... Isso quando, assim, eu já nem vou falar porque eu não quero... Mas eu não leio horóscopos, tá? Só para deixar uma dica aqui. Pois é, não eu acredito nisso. Eu fiz uma brincadeira uma vez, assim, eu vou ler de outro signo para ver se combina comigo. Combinou também. Tá certo. Mas é lógico. Se ler outro, tá certo também. É lógico que tem genérico. astrólogos fantásticos, posso até dar dicas depois, que fazem análises mais completas, assim, sobre como aquilo pode impactar nos signos solares das pessoas, nos ascendentes, enfim. Mas
assim, é muito difícil, assim, é muito pontual. Esses de revista, de jornal, para mim, é o que fazem com a astrologia, né? Reduzem ao horóscopo Então, do jornal. Então, olha, vamos quebrando os tabus por vamos aqui. quebrar os tabus. Yoga, fazem um monte de Instagram com umas posturas de yoga, a pessoa fala assim, não é para mim. É, Aí, terapia é só para quem tá louco, não é para mim, eu não sou louca. exatamente. Né? Você Então, quer dizer, resume um conhecimento